Bom dia a todos e todas. Para quem não me conhece, a Monique fez um breve resumo. Sou jornalista, fui produtor, repórter, apresentador, chefe de reportagem da Rádio Guaíba. Também tive uma atuação muito forte na política. Fui repórter de rádio e TV em 2 governos estaduais, o governador Tarcísio Genro, o governador Sartori. Também fui gerente de comunicação na Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo e secretário adjunto de comunicação na Prefeitura de Canoas. E esse tema é um tema que eu gosto muito, doutor Emerson. E eu sei que o senhor já preparou aí uma grande apresentação para a turma. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todas e todos. Vamos começar pelo começo. O advogado não é inimigo da comunicação. Pelo contrário, ele tem que ser o melhor amigo de vocês. Para começarmos essa explanação, nós temos que entender algumas coisas básicas. E num primeiro momento, talvez, mas por quê? Mas ali na frente vocês vão entender. Deixa eu pegar um negocinho. Bem, condutas vedadas. Por que estas condutas são vedadas em ano eleitoral? Por um simples motivo. Lá, quando a emenda constitucional 16 criou a reeleição, o Congresso só um pouquinho, mas o prefeito tem tudo na mão, tem a máquina, tem recursos, tem a comunicação ao lado dele, nós vamos ter que limitar. Então, por isso que nasceu o artigo 73 a 78 da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições. E isso é importante que vocês entendam o porquê. A conduta vedada, e isso nós vamos entrar na comunicação, na publicidade institucional, ela não protege nada mais do que a igualdade entre os candidatos. Ela não protege a vontade do eleitor, ela não protege a lisura do pleito, ela protege a igualdade entre os candidatos. Então a pergunta, quando vocês forem fazer, é: bem, eu fazendo este material publicitário, o outro candidato que não é prefeito poderia ter acesso a esses mesmos recursos? Se a resposta for sim, não há problema nenhum. Agora, se não, eu só estou usando esta foto porque eu era prefeito e consegui acesso dentro da sala de cirurgia do posto, sei lá eu o quê. Aí nós temos um problema, porque nós desequilibramos a igualdade, a isonomia entre os candidatos. Mas vamos adiante. Alguns conceitos nós temos que ter de conduta vedada. Cessão e utilização de bens públicos. É proibido ceder em benefício de candidato, partido político ou ligação, bens móveis e imóveis pertencentes à administração, ressalvadas as convenções partidárias. Gente, muito cuidado com isso. Eu sei que vocês divulgam um monte de coisa. Ressalvadas convenções partidárias. Reuniões partidárias não são convenções. Portanto, qualquer tipo de reunião que não sejam as convenções não estão abarcadas pela exceção da lei. Mas por que eu estou falando isso? Veículos, transporte oficial por redes, fotos, vídeos, redes sociais, internet, computadores da administração pública, banco de dados, tudo isso são bens públicos. Alguns já vi que eles se deram conta de que tem erro aí. E é justamente esse pensamento que é complicado. Mas mais que isso, ceder ou usar servidor público, empregado da administração, ou usar seus serviços em comitês de campanha, de candidato, partido político, durante o horário de expediente, salvo se o servidor estiver licenciado. Por que eu estou trazendo isso? Quem é que tirou aquela foto que vai ser usada na propaganda? Quem que fez as imagens? Em que horário? Com que equipamento? A quem pertencem essas imagens? Eu ouvi uns fazendo assim. É complicado.
E aí nós chegamos na publicidade institucional e algumas questões que o Voltaire, a Alice e a Júlia colocaram, elas passam a ter maior relevância nesse ano. Mas quem vai nos responder isso é a Constituição Federal. Porque o que ela diz, né? O que é a propaganda institucional? A propaganda veiculada pela instituição pública com finalidade de levar informações de caráter educativo, informativo, de orientação social do órgão público. Do órgão público, não do prefeito. Sempre lembrem do LIMP. Quando vocês forem comunicar, lembrem do LIMP. LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Está aqui, né? Artigo 57. O que eu quero chamar a atenção? Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Tem que ter caráter informativo, educativo e de orientação social. Aí, eu não sei por que os prefeitos aqui, com todo respeito, tem grandes amigos aqui, gostam tanto da revistinha, daquela revistinha de prestação de contas, né? Aquela revistinha que caçou um monte de prefeito. Mas tem uma coisa que é engraçada, né? Quando nós falamos do LIMP, um dia chega um prefeito no meu escritório e diz assim: dá uma olhadinha nessa revista aqui. Eu digo: fui olhar. Tinha 36 fotos. Ele aparecia 37 vezes, porque uma tinha um reflexo, e aí ele aparecia 2 vezes na mesma foto. Então de 36 fotos ele apareceu 37 vezes. Cara, será que isso é uma publicidade institucional ou é mera promoção pessoal? E aí vem o problema, porque vocês não estão com um problema eleitoral, vocês estão com um problema criminal. Mas vamos somando a isso o fato de que as fotografias utilizadas foram feitas pelo jornalista da prefeitura, que estava em horário de expediente, e ele usou a rede da prefeitura para fazer todo o material. E aí nós temos um grande problema. E aí vamos chamar a Alice e ajuda, porque nós temos uma crise. E aí, então, o que nós temos aqui? O que pode dar problema? Extrapolar o limite de gastos, veiculação nos 3 meses que antecede o pleito e prática de ato que importe em promoção pessoal. Esses são os 3 principais problemas de publicidade institucional em ano eleitoral. Quando nós falamos dos valores, eu estou correndo porque eu sei que tem muita coisa diferente disso que vocês querem perguntar. O valor é a única oportunidade que vocês vão ter na vida, porque esse ano é empenhar no primeiro semestre, ou seja, até julho, 6 vezes a média mensal. Gente, é muita grana, mas é a única, porque a lei já mudou, só não está valendo esse ano, não foi aprovado pelo Senado em tempo hábil, mas sempre foi a média. E aí, por cargas d'água, em 2022 nós vamos botar 6 vezes a média. Só que não valeu para a eleição de 2022, tentaram alterar agora em 2023 e não deu certo. Então assim, façam a média mensal do que vocês gastaram em publicidade institucional nos últimos 3 anos, multipliquem por 6 e é o valor que vocês têm para gastar no primeiro semestre. É a única vez que vocês vão ter essa grana. Na próxima eleição pode ter certeza que vai ser só a média. Bem, cuidados. Placas em locais de grande visibilidade, a revista de prestação de contas. Eu não gosto da revista, porque a revista, eu já respondi tanto processo, defendi tanta gente com a dita revista. Pode fazer revista? É claro que pode. Mas uma coisa é tu colocar assim: inaugurado posto de saúde, cadê o Rico? Everson, adoramos a revista. O Rico está lá de Coxilha. O Rico inaugurou lá um posto de saúde em Coxilha. Uma coisa é tu botar foto do posto de saúde inaugurado, posto de saúde no município de Coxilha. A outra é estar o Rico, daquele tamanho que ele tem lá, assim, apontando para o posto. O que ele está fazendo ali? Essa é uma grande dúvida, né, doutor? Como fazer essas entregas sem divulgar as entregas? É esse limite que vocês têm. Se isso é meramente informativo, agora é diferente.
Por exemplo, se eu estou lá com o juiz da comarca, o promotor, o prefeito, inaugurando aquela obra numa foto que não é preparada, é uma foto de notícia, bem, tem mais gente, eu não estou me promovendo. Agora eu com aquele lá assim, ó, e aí o chimitão, aquele ali, né? Cara, é para mostrar a cara do prefeito, não é para isso que a publicidade institucional foi feita. Faz na rede dele, mas não da prefeitura. Então, para deixar claro, o prefeito pode aparecer na foto? Pode, desde que aquilo seja uma foto que, vamos dizer assim, seja para informar, não para promover. Essa é a diferença. E isso você sabe muito melhor do que a gente. Enaltecimento da administração e vinculação de slogans, né? Isso nós vamos ver aqui na frente. Qual é o problema? Qualquer partido político, coligação, candidato ao Ministério Público Eleitoral poderá representar a Justiça Eleitoral ou diretamente ao corregedor para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, utilização indevida dos meios de comunicação social. Esse aqui é o que eles mais gostam: utilização indevida dos meios de comunicação social. Tivemos muitos prefeitos alguns anos atrás em relação à comunicação social. Por quê? Porque havia uma confusão entre a publicidade institucional e a promoção do gestor, símbolos e slogans da administração, né? Os recursos públicos, conforme eu falei, fazendo aquelas perguntas, e a concentração de material publicitário em locais de maior vulnerabilidade. Exemplos, e aí eu vou chegar nas perguntas. Nós tivemos um caso aqui de utilização da rede social, que eles colocaram na rede social um anúncio permanentemente visível. Como nos 3 meses que antecedem a eleição é proibido fazer qualquer publicação, cada vez que abria o Facebook da prefeitura, ele aparecia lá, então se considerava uma republicação daquilo, né? Então, muito cuidado, isso não pode acontecer. E aqui vem a questão da revista. Na espécie, o material impresso foi apreendido pelo oficial de justiça em repartições municipais em 7/10, dentro do período vedado, sendo irrelevante que a peça publicitária tenha sido autorizada e fixada em momento anterior. Gente, se vocês querem fazer a revistinha, façam agora e distribuam agora. No dia 6 de julho, 3 meses que antecedem a eleição, sumam com ela. Por quê? Porque não se leva em consideração quando eu fiz o material, mas sim quando eu distribuí esse material. Então essa é a grande diferença. Muito cuidado nas repartições públicas. Ficaram algumas revistas. E aí vem a questão da crise. Por quê? Opa, volta. Não é isso aí. Gente, processo eleitoral, processo por conduta vedada, eu sempre costumo dizer, ele é igual ao carvão. Ele pode não queimar, mas ele suja. E aí eu sempre me coloco do outro lado. O Voltaire, assessor de comunicação do prefeito Paulinho, resolve fazer um negócio lá, e eu estou do outro lado. Bem, a primeira coisa que eu vou fazer, no dia que o candidato do Voltaire registrar a candidatura, eu já vou entrar com uma AIJA, Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Porque, como eu mostrei para vocês ali atrás, pode pedir a cassação do mandato. É óbvio que talvez ele tenha publicado, sei lá, nos 3 meses que antecedem o pleito, uma notícia. E para vocês verem a seriedade da não publicação nos 3 meses, eu era procurador-geral adjunto aqui em Porto Alegre, e o Juliano Tadeu era nosso secretário de comunicação, e ele teve um espasmo, eu acho, que ele colocou no site da prefeitura: prefeito participa do dia do McLanche Feliz. Multa, 6.400. Eu disse pro Fortunati, na época era o prefeito: cara, foi o McDonald's mais caro que eu já ouvi falar na minha vida. O que influenciou a notícia do prefeito participar do dia do McLanche Feliz? Nada. Mas aí é que está. Não quer dizer que publicar nos 3 meses que antecedem o pleito tenha que ter cunho eleitoral.
basta publicar. Então, em resumo, doutor Leverson, não é só o jornalzinho, tem toda a questão do site, os releases, as redes sociais. Tudo. Nós vimos na última eleição, por exemplo, o governo do estado retirou o seu perfil institucional do Instagram, por exemplo. Então, eu acho que é tudo, de forma geral, né? Os 3 meses, aqui nós estamos falando questão de obras também. Os 3 meses que antecedem ao pleito, todas as placas de obra devem tirar os slogans. Aqui eu trouxe um exemplo. Por exemplo, eu peguei na internet isso aqui. Ilhabela, governo, decoração, cidade de todos. Não pode mais a partir do dia 6. O que São Paulo fez? Colocou lá, para o recapeamento, governo do estado, uma obra do governo do estado. Depois, isso aqui pode, governo do estado de São Paulo, não precisa colocar a placa alterada, mas se botar governo do estado de São Paulo, pode deixar lá a identificação da obra. Ou seja, aquela cidade feliz, olhando para o futuro, todo o slogan. Outra coisa que é muito comum, administração 2020-2024. Isso tem nome, telefone, CPF e perfil no Instagram. É o prefeito. Então há uma identificação. Vamos repetir aqui, ó. Nos 3 meses que antecedem o pleito, qualquer publicação, qualquer uma, deve ser precedida de autorização da Justiça Eleitoral. Ah, mas é só para dizer que vai ter vacinação. Lembrem do McLanche Feliz. Toda e qualquer publicação, seja site, rede social, revista, se vocês tiverem de alguma forma necessidade de publicar, peçam autorização ao juiz eleitoral. E um caso mais extremo, doutor Leverson, agora o Rio Grande do Sul tem sido muito atingido por eventos climáticos. Numa intempérie, cai um temporal em determinada cidade do estado, a prefeitura presta lá serviços para auxiliar os atingidos. Como fazer a divulgação, por exemplo, da inscrição em programas assim? Essa é uma exceção, salvo também, claro, em caso de calamidade pública ou estado de emergência. Isso, a própria lei, ela excepciona, né? Se vocês tiverem estado de calamidade, estado de emergência, vocês podem publicar, mas eu sempre brinco, tem que ter cuidado, né? Tipo assim, informamos que lonas estão disponíveis na sede da Secretaria Municipal da Assistência Social, graças ao prefeito municipal. Não, né? Esquece o prefeito. Esquece o prefeito. Bem, gente, aqui, antes, então, algumas situações que é importante a gente falar. Colab. Se vocês chegarem hoje no município de vocês, e vocês agora, os 4 ou 5 eu já vi que já ficaram assim, retirem todos. Por quê? Porque não é uma questão eleitoral. Os tribunais de contas entendem, como eu disse antes, que a rede, o grupo, o perfil do município é um bem público e, portanto, eu estou emprestando a alguém um bem público. Então, portanto, a Colab ela está proibida. Proibida não. Se vocês tiverem, a última multa que foi feita aqui foi no Espírito Santo, foi de, se não me engano, R$5.000 por publicação por dia, né? E aí vem a questão da crise que eu acabei me passando, que nós estávamos falando sobre a questão do quanto vale. Aí nós estávamos lá no Voltaire e no Paulinho. O que eu vou fazer? Eu vou entrar com uma AIGE. Essa AIGE vai pedir a cassação do prefeito. Eu vou levar? Não vou levar. Mas eu vou ficar a eleição inteira. O que adianta votar para o Paulinho? Não vai ser cassado. Mas aí lá na comarca tu leva só uma multa. Aí vem o discurso. Não foi cassado aqui, conhecia, né? Conhecia todo mundo, tá? Mas tu vai ver lá em Porto Alegre. Não vai chegar na eleição. Mas aí ele é absolvido em Porto Alegre. Sim. Porto Alegre estava tudo combinado também. É por causa do partido dele. Geralmente, gente, eu ouço isso todos os dias. Agora, lá em Brasília, que ninguém conhece a cidade, lá ele vai ser cassado. Embora juridicamente as pessoas não tenham noção
de que é quase impossível, depois de 2 sentenças absolutórias, ter uma condenação por conduta vedada fracassar, mas vocês estão perdendo um tempo precioso de estar dizendo o que a Júlia falava, de comunicar uma coisa positiva para se defender. Eu tive um caso alguns anos atrás que foi muito maluco, porque eram 2 candidatos no município e um tinha um processo, como eu falei, por uma bobagem, mas que havia no pedido o pedido de cassação. Faltando 3 ou 4 dias, o candidato adversário começou: não adianta votar por fulano, porque a semana que vem ele poderá ser cassado pela justiça eleitoral. Ele estava mentindo? Não, ele poderia, porque tinha marcado o julgamento dele. Então não era uma fake news. Na semana seguinte ele poderia ser cassado, dependia da decisão. O que ele fez? Começou a passar com um carro de som, dizendo: fulano de tal poderá ser cassado semana que vem. O que aconteceu? O que poderia ser cassado não foi, mas perdeu a eleição por 10 votos. Olha a seriedade de uma conduta simples, que naquele caso foi, por isso que eu não gosto da revistinha, foi uma revista que foi distribuída depois do período dos 3 meses, que acabou redundando indiretamente na perda da eleição, não por cassação, mas pela possibilidade da cassação, e ele teve que passar 3 meses dizendo: não, eu não vou ser cassado, não, eu vou só levar uma multa, não, esse processo meu advogado está cuidando. E fazer campanha, que é bom, mostrar o que é importante, se tornou muito mais difícil. Então, voltando para a Colab. Colab, retirem todas as Colabs, não é nem pela questão eleitoral, mas sim pelo Tribunal de Contas, que já botou no seu plano operativo também, né, porque todos os tribunais de contas do Brasil estão verificando isso. Suspensão de divulgação de marca de governo municipal e qualquer ação de comunicação em qualquer suporte utilizado como meio de divulgação. 3 meses que antecede o pleito. Eu tenho que retirar do ar? Não. Retire o que é publicidade institucional. Deixem materiais que tratam de notícia, desde que datados e com possibilidade de identificar a data da postagem. Lembrem lá atrás, não coloquem nada que fique fixo, porque senão vai ser considerado uma republicação. Suspensão de marcas, programas, campanhas. Eu vejo aqui, quando estava chegando, eu sempre cuido, tem veículos de prefeituras que tem slogans ali. Infelizmente vocês vão atrás já, porque tem que sair. É o brasão do município, o nome da prefeitura, e deu. Não tem mais, vocês não podem. Por quê? Se o Lievelson está lá, eu passo na frente da prefeitura, olha que publicidade institucional nos 3 meses, prefeito andando na rua com o carro, com cidade mais bonita. Ferro. O que eu vou levar com isso? Nada, só vou atrapalhar vocês. E não sou eu que estou pensando isso, o adversário de vocês deve estar pensando isso, né? E aí, é aquela coisa: prefeito recebe adversário entra com a ação pedindo a cassação do prefeito. Cara, um pingo de água no oceano, mas vocês vão ter que... Não, era só a porta de um carro. Era só... Aí chama a Analise e a Júlia para administrar a crise que se criou pela porta de um carro. Placa de obra, a mesma coisa. Marca do governo municipal deverá ser retirada ou coberta nas placas de sinalização. No período eleitoral, vedada a inclusão de postos, perfis e órgãos de redes sociais vinculados que estivesse sujeito ao controle da legislação eleitoral, né? Isso aqui depois eu vou deixar para vocês, o material eu passo para a Monique, são pequenos cuidados. Gente, em resumo, publicidade institucional, vocês têm que tomar cuidado. Ela é da instituição, ela não é do prefeito. Mas o prefeito não é candidato à reeleição. Mas ele tem um candidato que concorre pelo partido dele. Ele, pela legislação eleitoral, se chama candidato beneficiário. Então, assim, nós vamos ter também algumas vedações, que é a inauguração de obras públicas. A partir dos 3 meses, é proibida a inauguração de obra pública? Não. É proibido qualquer candidato comparecer.
Então, o secretário pode inaugurar uma obra pública? Pode, mas não façam que nem um cliente meu, que foi muito esperto. Vamos tirar o chapéu, ele foi esperto. Ele marcou a inauguração e foi para Brasília. Eu não estou nem no estado. E o secretário foi inaugurar. E aí começou. Porque se não fosse o prefeito, esta obra não estaria aqui. Aí veio o deputado, mas o prefeito fulano não está aqui hoje, mas se não fosse ele, foi cassado por quê? Porque transformou um evento público, pago com dinheiro público, num evento eleitoral. Então vejam, e vocês sabem a resposta. Só assim, uma coisa: não vejam chifre em cabeça de cavalo nem pelo em ovo. Não é tudo que é proibido. Era exatamente isso que eu ia perguntar para o senhor agora, porque eu acho que é o que está na cabeça de todo mundo aqui, doutor Décio. Com tantas vedações no período eleitoral, o que a comunicação pode fazer? Tudo. Desde que vocês façam uma publicidade da instituição, usando para esta publicidade os meios que vocês têm. Mas quando se tratar de perfil do prefeito, do secretário ou do candidato, cuidado com a utilização de fotografias que foram tiradas por jornalistas da prefeitura, por fotógrafos da prefeitura. Como é que eu resolvo isso? Bem, na prefeitura de Porto Alegre nós criamos um banco de imagens que estão disponíveis na internet para toda a imprensa. Bem, quando eu retiro da internet, eu posso utilizar retirada da internet. Aquelas imagens que eu tirei ali, eu tirei da internet. Ela é de propriedade de alguém? Não, eu tirei de uma rede social. Ela é pública. O que eu não posso é utilizar os bens públicos. Outra coisa que é muito importante. Então, assim, o prefeito pode publicar as questões pessoais dele, aparecer no perfil dele, com recursos dele, com fotografias dele. Mas não pode confundir o que é público e o que é dele. Nos 3 meses, o que eu vou poder fazer? Pode nada, né? No perfil institucional tu não vai publicar nada, mas efetivamente neste momento aqui eu posso botar fotografias, posso anunciar obras? Pode, desde que ela tenha limites de não ultrapassar a questão da promoção pessoal. Gente, bote uma coisa na cabeça, eu estou falando como eleitor. Não precisam dizer, eu botar foto do prefeito que inaugurou um posto de saúde. Por quê? Porque não é a foto dele, todo mundo sabe que ele é o prefeito. Quando as condutas vedadas alteraram em 2004, foi porque eu vinha, no meu primeiro livro, junto com o João Afonso da Câmara Canto, nós mudamos o conceito, porque antes era participar. E nós entendemos na época, quando escrevemos o livro, que participar para o cara que é o mais conhecido da cidade, não tem quem não conheça o prefeito da cidade. Basta ele estar presente que ele está participando, né? Para nossa surpresa, alguns meses depois, então o presidente do TSE, o ministro Sepúlveda pertence, altera o entendimento do TSE, dizendo com razão a nossa publicação, dizendo que participar bastava estar presente, e acabou a resolução sendo alterada. Então hoje é comparecer, e é todos os candidatos, não é só o candidato a prefeito. Outra coisa muito importante: a partir dos 3 meses, mesmo que tu vai inaugurar a obra pública, tu tem que ter um cuidado, não pode ter show pago com recursos públicos nessa inauguração, tá? E era das inaugurações. E outra coisa, gente, quando perguntarem para vocês, digam assim, ó: ninguém inaugura Semana Farroupilha, ninguém inaugura a festa do Colônia do Motorista. A proibição é inauguração de obras públicas. Pode ir na Semana Farroupilha, vá, desfila, discurso, não tem problema nenhum. Isso que eu digo, não vejo um chifre em cabeça de cavalo. Ah, mas o secretário ainda não se afastou, ele pode dar notícia? Claro. Agora, a diferença é a seguinte:
Eu, na condição de secretário, vim aqui para anunciar a obra que nós estamos entregando ali no município de Canoas. Eu não, cara. A Secretaria Municipal, mais uma vez, está entregando para a população o critério da pessoalização. Exatamente, gente. E as fotos? Bem, nós estamos ainda no período que é permitida a publicidade institucional. Eu posso publicar fotos? Pode. Agora, não publiquem que nem o meu cliente aquele, né? 36 fotos, 37 vezes aparecendo. Então, há possibilidade. Quando, ao contrário, for publicar no perfil pessoal, por favor, me evitem estar sentado na máquina da prefeitura, em cima de uma patrola, né? Cuidem com os símbolos. Muitas vezes tu está atrás de um brasão do município, porque isso é proibido na propaganda eleitoral. Então, gente, eu vou abrir para perguntas que nós temos pouco tempo. E uma coisa assim, inteligência artificial, que eu sei que é uma coisa assim, aqui nós vamos ter que fazer que nem aqui, vamos separar. Inteligência artificial na publicidade institucional, inteligência artificial na propaganda eleitoral. Na publicidade institucional, ainda não há uma regulação que tu não possa fazer uma publicidade institucional que utilize inteligência artificial, desde que ela seja institucional, não para colocar o prefeito, ou seja, sem pessoalização não há. Agora, quando eu venho para cá, que é eleitoral, aí o bicho pega. E eu não quero entrar nisso porque é mais complicado para vocês, mas assim, a publicidade, a inteligência artificial na propaganda eleitoral, ela foi regulada pelo Tribunal Superior Eleitoral, né? Então, por exemplo, o deepfake, aquele vídeo, ele não vai poder ser usado, nem para bem nem para mal, né? Porque tem muita gente fazendo, que nem fizeram na Argentina, para o mal, né? E isso passou a ser motivo de cassação direta, né, para o candidato beneficiado. Então, assim, hoje, inteligência artificial nas propagandas da prefeitura, bem, tomem cuidado com, assim, se eu pudesse dar um conselho, cuidem com a impessoalidade. Do limpe, tudo que vocês têm, ou melhor, o que vocês mais têm que cuidar neste ano é a impessoalidade. E, como o Voltaire dizia, a cobrança que se tem do profissional da comunicação, eu preciso aparecer, eu preciso aparecer. Bem, alto lá. Se tu começar a aparecer desta forma, vai acontecer isso, isso e isso. Agora, se tu fizer uma comunicação diferente, que seja verdadeiramente institucional, tu não vai ter problema, né? Então, essa é a questão. E repito, gente, por favor, no dia 6 de julho de 2024, deem uma descansada, não publiquem mais nada nos sites, nas redes da prefeitura. Se vocês precisarem da notícia, mandem releases para a imprensa. A imprensa pode continuar publicando, desde que seja material de notícia, em forma de notícia. E Everson, só um adendo nesse teu questionamento aí, nessa forma que tu trouxe, as aspas, claro, a gente manda release para a imprensa, ok, mas as aspas do prefeito, as aspas do secretário, podem estar inseridas ou só a notícia, só a informação? Olha, eu não vejo problema, porque a partir de 6 de julho, quem vai levar o pênalti é o órgão de imprensa, né? Por quê? Porque tu mandou um release, ele publica o que ele quer, né? Agora, o órgão de imprensa, se não der tratamento isonômico para todos os candidatos, poderá levar uma multa. Então, tipo, o que vocês vão mandar, né? Se eles entenderem que podem, beleza. Gente, eu sei que a pergunta, eu deixei muita dúvida, que eu passei muito correndo, né? Mas em relação a isso, era um resumão do que não pode. E é bastante coisa, né? Mas tem bastante coisa que pode também. Pode ficar tranquilo. Doutor Everson, uma dúvida que talvez seja muito comum entre muitos candidatos que vão disputar a majoritária, e aqui nós temos prefeitos, vice-prefeitos,
e muitos clientes meus também têm essa dúvida, né, no foco de campanha. O chefe do executivo, o prefeito e o vice, eles precisam deixar suas funções para concorrer? Não, nem o prefeito nem o vice. Não há necessidade de desincompatibilização, a não ser, claro, que o vice vá concorrer, né? Aliás, o vice não precisa sair, ele não pode assumir, né? E é uma coisa engraçada, como a legislação eleitoral muda. O vice-prefeito, que antes dizia, ele não pode assumir nos últimos 6 meses. Pode, só que se ele assumir nos últimos 6 meses, e ele está concorrendo a prefeito, por exemplo, ele perde a reeleição. Tipo, ele só vai poder concorrer nesta aqui, ele não vai poder ir à reeleição lá na frente. Então não há problema, não tem que se descompatibilizar, pode seguir trabalhando, tomando certos cuidados, porque, como eu sempre digo, a administração é vidraça, ela não é mais pedra, né? Então é muito fácil de levar pedrada. Eu também estive dos dois lados do balcão, né? Tanto no veículo de imprensa quanto no lado do assessor de comunicação de prefeituras e órgãos políticos. E a gente sabe que as vedações não são só para os órgãos públicos, mas também para os veículos de comunicação. Qual é a penalidade máxima? Chega a ser a inelegibilidade de um candidato? Vamos dizer assim, quando tu fala em condutas vedadas, ela pode levar à cassação. Aqui no Rio Grande do Sul, muitos já foram cassados por conta disso, né? Então, há sim a possibilidade de cassação. É que antes se tratava de um assunto que dizia assim, não teve o potencial para alterar o resultado do pleito. Bem, como é que eu vou aferir isso? Não havia possibilidade de aferir. Mas ele ganhou por 1 voto. Cara, como é que eu vou dizer que aquela notícia ou aquela revista alterou o resultado do pleito? E aí eles mudaram. Agora é com potencialidade lesiva ao processo eleitoral. É pior, porque daí fica na cabeça do juiz que vai decidir, né? É muito subjetivo. É a mesma coisa quando eu vou falar de impulsionamento na pré-campanha. Pode ser feita nos mesmos termos da campanha eleitoral, desde que no CPF do futuro candidato guardada a moderação. E aí, bem, a minha moderação é diferente, por exemplo, do dono do supermercado Zafari, né? Então a lei eleitoral tem esse problema, é muito subjetiva, e por isso que o cuidado tem que ser maior. E com relação à publicidade paga, ela obviamente não engloba apenas aquela publicidade que sai em jornais, revistas, emissoras de televisão, rádio, enfim, obviamente não é só isso no primeiro semestre. A gente também se refere a placas, banners, faixas, cartazes. E a minha pergunta é no sentido das despesas anteriores ao semestre do ano eleitoral, desse primeiro semestre do ano eleitoral. Elas entram nesse cálculo? Não, no primeiro semestre, agora, de janeiro a julho, vocês podem utilizar a média do que vocês gastaram no ano passado, né? Então, bem, grana, 6 vezes a média. Então, isso não tem problema, vocês podem fazer essa publicidade. Mas é que assim, gente, para explicar, como é que eu vou explicar? Eu nunca botei um banner no município. Aí, nos últimos 6 meses, eu vou lá e tapo a cidade da placa, pro lado que eu enxergo em obra da prefeitura, obra da prefeitura, obra da prefeitura. E aí vem o outro lado, como tu disse, dos dois lados. Contrataram o Lievas. O que o Guilherme vai fazer isso? Mas só um pouquinho. Nunca foi feito e agora? Não, isso aqui tem cunho eleitoral. Isso aqui é abuso dos meios de comunicação. Eu vou processar vocês. Se eu vou levar, não sei. Mas que eu vou incomodar, eu vou. Então essa moderação é muito mais da comunicação, da média normal, vamos dizer assim, do que de um advogado, né? Vocês têm que ter a base no município de vocês de ver até onde que é o limite. Por exemplo, quando tu era secretário em Canoas, tu saberia dizer, olha, eu não posso botar 10 placas aqui na BR porque eu nunca tive uma. Agora, botar 1, 2 para informar, ok.
Da mesma forma, eu nunca impulsionei nada em 3 anos de mandato e agora vou botar 100 mil reais de impulsionamento no Facebook. Não, né? Aí, esta moderação, ela é muito mais da noção média, vamos dizer assim, de média que tem o profissional dentro da comunicação, do que do advogado, do próprio prefeito, que muitas vezes não se envolve com essas situações. E obviamente que a gente sabe que na maioria dos casos a gente está enxergando o candidato, mas também tem a questão, doutor Leverson, do gestor público, né, da comunicação, do secretário de comunicação, diretor de comunicação, também ser responsabilizado por uma eventual ilegalidade no período, né, que antecede as eleições dos 3 meses. Pode. Eu, inclusive, levei uma multa quando era procurador-geral de Porto Alegre, porque fui acompanhar o prefeito na verdade, nós fomos fazer um boletim de ocorrência contra uma fake news e fui no horário do almoço. Só que o delegado Jardim, um grande amigo, um grande parceiro, começamos a conversar. Quando saímos era 1h35 e tinha o Correio do Povo lá na frente, tirou uma foto e levou uma multa de R$5.400 porque eu estava durante o período de trabalho em ato de campanha eleitoral. Então é muito sério. Pode sim, o secretário pode ser responsabilizado por conduta vedada, como qualquer outro servidor. E servidor público, para fins eleitorais, gente, vai do prefeito ao estagiário, né? Do prefeito ao estagiário, né? E muito cuidado quando eu falo isso, porque não faz muitos anos em que na verdade foi uma operação para buscar outras coisas, era um material de licitação na prefeitura, só que quando chegaram em determinado computador, estava lá o santinho de todos os candidatos a vereador, né? Estavam fazendo naquele computador da prefeitura um modelo para mandar para gráfica. Não, né, gente? Pelo amor de Deus, a Polícia Federal chegou e disse assim, cara, vou parar aquela investigação, vou pegar essa aqui agora, recolheram todos os computadores da prefeitura, né? Aí tinha jingle do candidato lá. Então, muito cuidado, quando chegarem lá, procure, nós temos um manual com a FAMURS de conduta vedada, faça uma portaria, um decreto proibindo esses atos, para que o gestor fique salvaguardado em relação a isso. Isso que o senhor está falando agora é muito importante, né? Porque tem prefeituras pelo estado que tem uma grande estrutura de comunicação, né? Que não são aquela equipe, né? E a importância de não utilizar essa estrutura, computadores, câmeras, impressoras, enfim, para fazer a campanha, né, doutor Leverson? Isso é de suma importância. Vocês podem, pelo fato de utilizar esse material da prefeitura, ninguém vai ver, né? Eu sempre digo, no interior tem muitas pessoas que pegam os candidatos, eu preciso ter um particular com o senhor, né? O particular certo que vai ser um pênalti, né? Mas em ano eleitoral, um telefone celular, cara, não tem mais particular, não existe. O particular é uma coisa que sumiu da vida pública há alguns anos. Então, não pense, não vai dar nada, vai. Pode ter certeza que se alguém ficar sabendo, porque, olhem bem, vamos pegar o exemplo aqui da Monique. A Monique trabalha na prefeitura X. Aí a Monique está lá correndo, papapá, não se dá conta, e é 2h10 da tarde, ela pega e faz uma publicação no perfil do prefeito, na campanha lá, ou no próprio perfil dela, compartilha uma propaganda do prefeito. Alguém disse, só um pouquinho, são 14h10 e 16 segundos. Mas só um pouquinho, a Monique está em horário de expediente. Parabéns, você está utilizando o servidor público para fins de campanha eleitoral. Ferro! Então, esses cuidados, para isso que vocês devem ter uma legislação municipal que proteja isso, que o gestor proíba que essa situação seja feita. Por quê? Porque daí, se a Monique fizer, ela vai responder um processo administrativo, porque o próprio gestor disse, isto não é permitido no meu município. E aí passa a responsabilidade para quem efetivamente fez essa publicação.